É isso aí, pessoal. Vamos juntos para Apocalipse. Estamos aí nessa nossa jornada, né, de permanecer nas revelações que o Espírito de Deus tem para nós com base nesse livro profético, nesse livro tão importante, tão essencial para a nossa perseverança na fé. O propósito de Apocalipse é justamente esse, é fazer com que a gente viva em fé hoje, né? No nosso dia a dia. Esse hoje aí fala do nosso dia a dia, com base nas revelações das últimas coisas. Então, o grande propósito do Espírito Santo é que você se posicione em fé no seu dia a dia, de maneira prática, evidentemente retendo no seu coração as revelações das últimas coisas. E por isso eu quero tratar com vocês agora, nesse primeiro momento, né, justamente mostrando para vocês como que o apóstolo João, ele foi um instrumento de Deus para revelar a glória de Cristo. Os dois primeiros versículos de Apocalipse 1 está justamente mostrando isso. É claro que você já sabe, por exemplo, quando a gente começa a ler aquela revelação de Jesus Cristo, e quando eu dei aquele panorama geral, você sabe muito bem que a gente já abordou isso, a gente não precisa mais explanar, falar sobre isso, que o grande propósito de Apocalipse é revelar Jesus Cristo, a sua glória e o seu poder, e também nós sabemos, a gente viu isso, que uma vez que o Senhor da glória, que é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, triunfa, ele leva a sua igreja triunfando também até o fim. Então, o grande propósito de Apocalipse é justamente esse, é revelar a glória de Jesus, é revelar o poder de Jesus Cristo e mostrar que a origem de todas as revelações de Deus para as nossas vidas estão nele. Jesus, ele não é só o centro das revelações de Apocalipse. Jesus é a fonte de todas as revelações de Deus para nós em Apocalipse. Por isso que João inicia esse livro profético falando que não é revelação dele, não é revelação sobre ele foi só o instrumento de Deus. Mas o propósito é revelar Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo e também a sua igreja triunfante. Portanto, a Bíblia já começa a nos mostrar justamente isso. Mas tem algo interessante aqui que eu quero abordar com vocês, que ainda não foi abordado. Por isso, eu vou lá para Apocalipse 1, né, que justamente mostra essa verdade. Olha, revelação de Jesus Cristo, perceba agora, a qual Deus lhe deu. Então, foi Deus quem deu a revelação para João. Agora, como é que Deus fez isso? Sempre na mediação de Jesus Cristo. Porque está escrito, olha, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo. Então, por que Deus revelou todas essas coisas a João? Justamente porque Jesus Cristo, ele foi o mediador dessa revelação. Lembra que eu disse, olha, revelação de Jesus Cristo aqui fala de Jesus sendo a fonte e a origem de toda a revelação apocalíptica, como também, evidentemente, o centro de todas essas revelações. Então, toda a revelação partiu de Deus Pai, através da mediação de Jesus Cristo, olha só, para então mostrar a nós, a igreja de Jesus Cristo, aos seus servos. A gente já expôs isso. O fato é que as revelações de Apocalipse, elas foram liberadas para o povo de Deus, para mim e para você, para a igreja de Jesus Cristo. As revelações de Apocalipse, elas não foram separadas ou restritas somente a alguns, mas, na verdade, que a Bíblia deixa claro para nós que as revelações de Apocalipse, centrado em Jesus, tendo nele a origem de toda a revelação, foi para que Deus mostrasse a nós, os seus servos. Gente, servos aqui é toda a igreja de Jesus Cristo. Então, glórias a Deus que você está incluído nesse plano de Deus. Deus quer revelar a vontade dele, as revelações das últimas coisas para você. Ora,
O que a gente aprende, então, de cara com isso aqui? A gente aprende que qualquer pessoa que nasceu de novo, que tem a mente de Cristo, que é habitado pelo Espírito de Deus, que segue Jesus Cristo, está habilitado a entender o livro de Apocalipse. Você pode entender o livro de Apocalipse. Apesar de todas as suas simbologias proféticas, ainda assim, essa carta, ou melhor, essa revelação apostólica, ela foi endereçada a todos os servos de Deus, a toda a igreja do Senhor, de tal maneira, que a gente já mostrou isso, que mesmo que no primeiro momento você não entenda toda a revelação apocalíptica, o fato é que os fundamentos vão sendo estabelecidos no seu coração. Apocalipse foi para você. Apocalipse é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, veja, Deus revela todas as coisas, o Pai revela todas as coisas, pela mediação do Filho, que é Deus, que é Jesus Cristo, uma vez que ele é a própria fonte e a origem das revelações apocalípticas. E a gente vai ver algo muito interessante aqui sobre as coisas que em breve devem acontecer. Então, a gente vê claramente aqui, revelado para nós, que tem coisas que em breve devem acontecer. Esse em breve devem acontecer aqui, essas revelações de Deus, através da mediação de Jesus Cristo, para toda a igreja, para todos os servos de Deus, na verdade, são direcionadas para eles revelações a respeito das últimas coisas, do tempo do fim. Essas coisas que em breve devem acontecer, está se referindo justamente às últimas coisas, à consumação de todas as coisas. Aí você pode, então, questionar: breve, pastor? Você pode até falar: Senhor, breve? Esse livro tem quase 2000 anos e o Espírito de Deus diz: breve devem acontecer. Não confunda o tempo eterno de Deus com o seu tempo cronológico, humano e natural. Porque um dia para Deus é como se fossem 1000 anos. Então, evidentemente que esse breve devem acontecer está falando do cronograma, está falando do tempo de Deus, não do seu e nem do meu tempo. Uma coisa eu sei: Jesus voltará. Todas as coisas serão consumadas no breve tempo de Deus. Então, o que eu tenho que fazer é vigiar dia após dia, andando na prática da fé e, evidentemente, aguardando a manifestação da glória de Jesus Cristo. Olha só agora, revelação de Jesus, sendo Jesus o centro e a fonte de toda a revelação apocalíptica. O fundamento, como em toda a palavra de Deus, inclusive, a gente já viu isso. Que Deus, então, lhe deu. É como se Deus revelasse tudo ao Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é, gente, que não é uma revelação como se Deus estivesse tratando o Senhor aqui como inferior a Ele. Não é isso. Porque Deus Pai deu toda a revelação a Jesus Cristo. Olha só, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deu ao Senhor Jesus. Mas em que sentido? Gente, só Jesus pode reter toda a vontade revelada do Pai, porque ele também é igual ao Pai. Ele tem a mesma natureza de Deus, Pai. O fato é que são palavras, são termos para que a gente entenda muito mais, repito, a mediação de Jesus Cristo. Jesus, como Pai e o Espírito Santo, sabe de todas as coisas, porque Jesus é Deus. Mas aqui o sentido é muito mais o que? Da mediação. Jesus é o meio pelo qual o Pai te revela todas as coisas. E aí, como a gente já viu, e isso é para mostrar toda essa revelação de Jesus Cristo, a respeito de Jesus Cristo. Jesus como centro e também a origem tem esse propósito, fazer com que os seus servos conheçam a vontade revelada de Deus para as últimas coisas, coisas que em breve devem acontecer no tempo de Deus. E aí, olha só agora que interessante. E que ele, Jesus, o mediador agora, envia o seu anjo. Então, olha só, o que a Bíblia está mostrando para nós nesse primeiro versículo. Deus Pai estabelece todo o plano, do início ao fim. Deus Pai
ele decreta a consumação de todas as coisas, evidentemente pela mediação de Jesus Cristo, porque só Jesus é mediador entre Deus e os homens. E é claro que o próprio Senhor Jesus revela todas essas coisas aos seus servos, à sua igreja, também por intermédio de um anjo que vai ser enviado para guiar João a todas as revelações que ele vai receber. Então o fato é que esse anjo vai ser uma espécie de um anjo guia, um anjo que vai estar à frente, mostrando, guiando o apóstolo João a todas essas revelações apocalípticas. Por isso que a Bíblia fala, olha só, que em breve devem acontecer e que ele, Jesus, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Portanto, Deus Pai, Deus Filho, o mediador, a base, o centro, o fundamento e a fonte de toda a revelação, inclusive das últimas coisas, envia o seu anjo para que então esse anjo viesse guiar João a tudo que ele tinha que conhecer e saber para que este conhecimento revelado chegasse até a sua igreja, chegasse até a igreja do Senhor Jesus. Então aqui está a ordem: Deus Pai, Jesus Cristo, o anjo do Senhor, João e a igreja. Aqui está estabelecida claramente o propósito pelo qual, aonde Deus, através de Jesus Cristo, e também agora pela intermediação de um anjo, vai revelar todas as coisas a João, para que ele conheça todas essas coisas, e João então venha registrar todas essas revelações, para que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, viéssemos conhecer cada uma dessas revelações e andarmos com base nelas. Ok? Então, claramente, esse aqui é a base daquilo que está sendo revelado para nós no versículo 1. A gente vai para o versículo 2 e a gente vê algo interessante. João, que conheceu toda a vontade de Deus, toda a revelação de Deus apocalíptica, através de Jesus Cristo e por vontade do Pai, via um anjo, ele então atesta, ou seja, ele ratifica, ele confirma que tudo isso é a palavra revelada de Deus. E o mais interessante, nós já vimos, e o testemunho de Jesus Cristo. A gente já viu na nossa ministração passada que o significado do testemunho de Jesus Cristo é mais uma testificação, é mais uma confirmação, é mais uma ratificação que Jesus Cristo, ele é o centro de toda a revelação do Velho como também do Novo Testamento, da velha e da nova aliança. Jesus Cristo é que une, gente, as revelações da velha aliança, que eram sombra, e as revelações da nova aliança, que é a substância de Deus para nós. Aquilo que apontava para Cristo se consumou claramente na sua vinda e no estabelecimento da sua igreja sobre a face da terra, e através dos seus apóstolos ficaram claramente estabelecidas a vontade e o querer de Deus para o seu povo. Portanto, é através de Jesus Cristo. Jesus une o povo do Velho como o povo do Novo Testamento. O Senhor une as revelações do Velho como também as revelações do Novo Testamento. Portanto, Jesus é o centro, Jesus é a ponte, Jesus é o fundamento de tudo aquilo que o Pai planejou para mim e para você. Por isso que o testemunho de Jesus Cristo está falando que ele é o espírito da profecia. Como a gente viu, tudo que o Pai revela para nós, toda profecia bíblica para nós, tem em Jesus o meio, tem em Jesus o início, tem em Jesus o fim. Jesus é o centro de todas as coisas, gente. É isso que o versículo 12 está falando, que o apóstolo João está atestando, que tudo que ele viu é a própria palavra revelada de Deus para ele, e que, na verdade, é o próprio testemunho de Jesus Cristo, uma vez que Jesus Cristo é o meio, é o fundamento e é o centro de toda a revelação do Pai para as nossas vidas, desde Gênesis até Apocalipse. E é interessante que esse versículo 2 encerra falando quanto a tudo o que viu. O lindo de tudo aqui, gente, escutem isso,
que João, o apóstolo João, registrou pela inspiração do Espírito Santo tudo o que ele viu. Escutem isso. Não ficou nada de fora que Deus queria revelar para você. A revelação de Deus para você é plena. Eu vou repetir. A revelação de Deus para você é completa, é plena. Por isso, claramente, aqui a gente vê que o apóstolo João é esse instrumento de Deus para que, então, essa revelação completa e plena ficasse acessível à igreja. Incrível que alguns possam imaginar. Apocalipse é uma revelação de Deus para a sua vida, para edificar a sua fé, para que, através dessa revelação, você pratique aquilo que está revelado nesse livro. Então, o que a gente aprende? No tempo em que a igreja estava sendo terrivelmente perseguida, João recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está no controle da igreja e da história. Eu só tenho isso para te dizer: Jesus está no controle da sua igreja e no controle da história de toda a humanidade. O universo está no poder das suas mãos. O universo está no poder da autoridade da sua voz. A Bíblia fala que, inclusive, o universo é preservado pela palavra do poder de Deus. Mas quando chegar o tempo do fim, a palavra do Senhor vai ser liberada e todo o plano de Deus vai ser consumado em Cristo Jesus. A igreja, nesse tempo aqui, estava sendo altamente perseguida, gente. O apóstolo João estava numa ilha chamada Patmos, um lugar onde que era uma colônia prisional, em que ele foi exilado ali para justamente ter a sua voz calada. A princípio, aparentemente, todas as portas foram fechadas aqui na terra para o ministério apostólico de João, mas foi aberta uma porta no céu, aleluia! Eu quero te dizer que é exatamente isso que acontece conosco, comigo e com você, quando você entende que o teu Senhor, o teu Salvador, Jesus Cristo, está no controle da igreja, no controle, portanto, da sua vida. Podem se fechar todo tipo de porta aqui na terra, mas ele sempre tem uma porta aberta para a sua vida, porque ele tem as chaves da porta. Aquilo que ele fecha, ninguém pode abrir, e o que ele abre, ninguém pode fechar. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Mas como não bastasse isso, Jesus é o Senhor do universo, Jesus é o Senhor da história. É exatamente num tempo de tanta perseguição que João estava tolhido de exercer o seu ministério apostólico. Pelo menos 2 anos, o apóstolo João ficou nessa ilha chamada Patmos. A igreja estava sendo perseguida, muitos estavam sendo martirizados por um imperador chamado Domiciano, que foi o sucessor de Nero, e alguns o consideram ainda mais mortal, mais maligno do que o próprio Nero. Esse imperador romano estava tentando massacrar, oprimir a igreja de Jesus Cristo, e é por isso que essa carta é enviada a esta igreja sofredora, perseguida, para falar que o Senhor dela está no controle de todas as coisas. Escuta o que eu vou te falar. Quanto mais o inferno tenta nos oprimir, a mensagem central de Deus é o seguinte: meu filho, você está escrito na palma das minhas mãos, eu tenho toda a autoridade. A tua vida está no meu controle. O teu presente e o teu futuro está no controle das minhas mãos soberanas e poderosas, e toda poderosas. Aleluia, ou toda poderosa. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está debaixo da mão de Deus, do agir de Deus. Portanto, independente de qualquer situação que você e eu passemos, independente de qualquer situação que nós possamos passar, a mensagem central de Apocalipse é esta: Jesus está no meio da sua igreja. Jesus é o Senhor da sua igreja. E Jesus é o Senhor da história deste mundo. Nada, nem mesmo uma folha da árvore cai sem a vontade do Pai. Nem mesmo um fio da sua cabeça. É claro que alguns já caíram bastante, mas mesmo um fio da sua cabeça não cai sem a vontade do Pai. Não importa a quantidade de
de fios capilares que já caíram da sua cabeça. O que importa é que a tua vida está no controle de Jesus Cristo. Você é de Jesus. Você está debaixo da proteção de Jesus. Gente, essa era a mensagem que o Espírito Santo estava passando à igreja do Senhor. Vocês estão sendo perseguidos, martirizados, torturados, mas a vida de vocês está na minha mão. Aleluia. É essa mensagem que Jesus está no centro de todas as coisas. E isso fica muito claro para nós em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. É claro, dentre tantos outros textos, só em Apocalipse. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Falando para o apóstolo João: eis que o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Esses 7 selos e abrir o livro é justamente a revelação que o Senhor traria a João a respeito da consumação da história da humanidade, gente. Portanto, o que Apocalipse 5, versículo 5 nos mostra? Que Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, quando a Bíblia se refere a Jesus, e nós vamos ver isso depois com muito mais, de maneira mais detida, mas fica já essa base aí para você. Quando a Bíblia se refere a respeito de Jesus, ou fala, ou revela a respeito de Jesus, como o leão da tribo de Judá, está falando da força poderosa do Senhor Jesus para reger, para reinar soberanamente sobre todas as coisas. O leão aqui fala de força, poder para executar a vontade de Deus, porque Judá era justamente aqueles pelo qual o Senhor descendeu. Então aqui está falando da força real do Senhor Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. João ficou perplexo, porque ninguém podia abrir os selos do livro. Mas aí então veio o ancião, e a gente vai ver quem é esse ancião, e ele então declara justamente a força real de Jesus Cristo. Fez com que toda a vontade do Pai viesse a ser cumprida na face da terra. Ele também é a raiz de Davi. Justamente, Jesus é descendente da tribo de Judá, mas mais precisamente, ele é descendente direto do rei Davi. Aqui está falando, gente, que Jesus, o Messias, é rei. Jesus, o Messias, é rei. Jesus, o Messias, é rei. E ele reina sobre todas as coisas. E ele venceu a própria morte para quebrar os 7 selos e abrir o livro. O cordeiro que foi morto venceu a própria morte. Ele tem autoridade para abrir os 7 selos. Ou seja, ele tem autoridade para desvendar a história da humanidade, porque ele mesmo está no controle da história. Uau! Esse é o nosso Deus, gente. Aleluia! É exatamente isso que o Senhor quer mostrar para cada um de nós. Portanto, o propósito deste livro profético não está restrito somente para algumas pessoas da igreja, que teriam uma capacidade especial para entendê-lo. É para todos os seus servos, ou seja, é uma revelação para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? E é claro que quando a gente lê aqui no versículo 3, a gente vai para ele agora. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Mas antes, a gente vai justamente agora, até o versículo 8, mostrar uma clara promessa de Deus para o seu povo. Uma saudação consoladora do apóstolo João para a igreja existente daquela época e para todas as gerações. E a gente vai ver o propósito final justamente de Apocalipse. E a gente vai ver quem é que vai consumar esse propósito final. Então, dos versículos 3 ao 8, a gente tem o que, gente? Uma promessa maravilhosa. Nós temos uma saudação consoladora do apóstolo João, e ele vai mostrar para nós da parte de quem é essa saudação. Não é dele, é da parte de alguém. A gente vai ver que alguém é esse.
E também o propósito, ele vai mostrar para nós o propósito final, o alvo principal do livro de Apocalipse. Nesses versículos aqui tem tudo isso. E o versículo 8, que fecha estas revelações, estas realidades, mostra justamente quem é que vai cumprir esse propósito final, ok? Então, indo para o versículo 3, a gente vê essa saudação. Bem-aventurado aquele que lê. E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam, olha, isso é importantíssimo, que a gente vai tratar dessa palavra aqui, e guardam as coisas nela escritas, ou seja, da profecia, que é o livro de Apocalipse, pois o tempo está próximo. Algo que eu quero enfatizar para você, Apocalipse é uma profecia. Ou seja, uma mensagem direta de Deus para estabelecer algo profético para ela. É o livro de Apocalipse. É claro que os outros livros do Novo Testamento também têm esse aspecto, mas o livro de Apocalipse só tem esse aspecto. O livro de Apocalipse é a profecia de Deus para o seu povo. Por isso que está escrito, quem ouve as palavras da profecia. E as palavras da profecia é justamente estas revelações que estão contidas no livro de Apocalipse. Então, dito isso, gente, vamos lá, olha só, bem-aventurado, que é esse primeiro termo que a gente vê aí no versículo 3. A gente viu como que João foi um instrumento de Deus para trazer ao nosso conhecimento as revelações das últimas coisas. Agora a gente está vendo essa clara promessa que Deus fez através do apóstolo João. Bem-aventurado, a Bíblia deixa claro para nós aqui, são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. E quem são esses bem-aventurados? Ou quem é esse bem-aventurado? É alguém plenamente satisfeito em Deus e, por isso, completamente feliz e provido nele. Mas o fato é que esse bem-aventurado aqui fala de alguém plenamente satisfeito em Deus. Gente, a Bíblia está deixando essa promessa para nós. Aqueles que leem Apocalipse, aqueles que ouvem, como vocês estão ouvindo hoje, as palavras da profecia deste livro, e aqueles que guardam esse livro profético, as revelações desse livro profético, são pessoas plenamente satisfeitas em Deus. E por causa disso, completamente felizes e providos nele. Bem-aventurança é tudo isso, minha gente. Então, não sei quanto a você, eu quero continuar lendo o livro de Apocalipse. Eu quero continuar ouvindo a respeito de Apocalipse. Eu quero guardar as profecias reveladas de Apocalipse, porque isso me faz uma pessoa plenamente satisfeita em Deus e completamente feliz e provido nele. Então, quando eu uno as revelações bíblicas e sem restrição nenhuma, eu me volto para Apocalipse também, eu me torno essa pessoa que vive essa bem-aventurança, essa pessoa plenamente feliz. E agora, justamente, a gente chega no termo guardar, tão importante para nós também, dentro dessa promessa extraordinária de Apocalipse 1:3, porque aqui fala bem-aventurados, plenamente satisfeitos em Deus, portanto, satisfeitos, felizes e providos nele. Essas pessoas são aquelas que leem, aquelas que ouvem as palavras da profecia e não só ouvem e leem, não só leem e ouvem, mas também o quê? Guardam. E o termo guardar aqui é simplesmente, para mim, um dos termos mais importantes que existem na Bíblia a respeito de você reter a palavra de Deus no seu coração. Porque é isso que te dá a condição de você, então, se posicionar de acordo com a palavra de Deus. Escutem, não basta só você ler a Bíblia.
Não basta só você ouvir a respeito da Bíblia. Você tem que guardar no seu coração aquilo que está sendo lido ou ouvido, aquilo que o Espírito Santo está mostrando para você. Porque guardar fala de você reter no coração para agir numa prática de fé. Vocês estão percebendo como que esse livro te conduz à prática? Amém ou não, gente? Esse livro sempre vai te conduzir à prática. Quando você se dedica a esse livro como os demais livros da Bíblia, o que vai acontecer? Você vai ler, você vai meditar, você vai ouvir os ensinos a respeito de Apocalipse para que você tenha o propósito de reter no coração. Mas qual é o alvo de você reter no coração as verdades de Deus? É a prática da fé, gente. Apocalipse, ele te conduz à prática. E evidentemente que essa prática de fé inclui atitudes de vigilância, de santificação e perseverança. Essas são verdadeiras atitudes de fé quando você se volta para as revelações das últimas coisas de Apocalipse. Elas geram em você vigilância. Quanto mais você compreende as revelações das últimas coisas, mais vigilante você fica se o teu coração estiver sensível a essas realidades maravilhosas reveladas para a igreja do Senhor. Então você guarda, você retém no seu coração com o propósito, com o alvo de praticar. E essa prática diz respeito a você vigiar, a você se santificar, a você se separar do pecado, se separar daquilo que é maligno, se separar daquilo que não é a vontade de Deus. E evidentemente que essa vigilância e essa santificação te conduz à perseverança. E toda essa vigilância, santificação e perseverança estão fundamentadas nas revelações proféticas de Apocalipse. Então, esse é o propósito. E ainda, o motivo, né, gente? Porque eu me tornando plenamente satisfeito em Deus e assim feliz, provido nele, por ler, ouvir e reter no coração e praticar e exercitar a minha fé nas revelações proféticas que me conduz à vigilância, santificação e perseverança. Agora, o apóstolo João, pelo Espírito Santo, vai nos mostrar o motivo pelo qual você se torna essa pessoa bem-aventurada. O motivo pelo qual você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração. Justamente porque o tempo está o quê? Próximo. É mais uma palavra que representa profeticamente o tempo eterno de Deus. Aqui não está mais uma vez falando dessa proximidade humana. O que é próximo para mim em termos de tempo pode ser diferente para você, mas o tempo eterno de Deus, simplesmente no tempo da eternidade, Deus estabeleceu. Escutem, gente, o que eu vou falar para você. Esse tempo está próximo aqui, vai acontecer você crendo ou não. Tem coisas que só acontecem na sua vida se você crê. Mas a consumação de todas as coisas em Cristo Jesus, que é chamada aqui de um tempo próximo ou ainda do tempo do fim, independe de você crer ou não. Eu quero te dizer que Jesus voltará, crendo você ou não. A consumação de todas as coisas vão acontecer, crendo você ou não. O nosso Deus soberano já datou, já agendou, já está na agenda celestial o dia do retorno de Jesus Cristo. Eu não sei quando, eu nunca vou saber quando, ninguém pode programar, ninguém pode dizer a data, a hora, o dia, o mês, o ano. Ninguém pode, porque esse dia só o Senhor sabe. Não adianta você tentar, de alguma maneira, talvez dentro desse período. Não, a minha parte é ficar vigilante. A minha parte é me santificar, para eu perseverar. Porque eu não sei o dia que o Senhor vai vir, mas uma coisa eu sei, Ele virá. É isso que o apóstolo está falando. Eu preciso ser essa pessoa bem-aventurada que se dedique a esse livro para vigiar, para me santificar, para perseverar, porque o tempo está próximo, gente. O tempo de Deus está próximo.
Ah, pastor, já se passaram 2000 anos, então Gente, o tempo de Jesus voltar está próximo. Por quê? Porque a gente também tem visto os sinais se cumprirem. Quem lê um pouquinho a Bíblia, não vou falar pouquinho não, quem lê a Bíblia sabe que os sinais estão se cumprindo dia após dia. Jesus está voltando no tempo de Deus, na agenda de Deus, mas Jesus está voltando. O que eu tenho que fazer? Me preparar. Eu só consigo estar definitivamente preparado para esse grande dia da vinda de Jesus em glória, quando eu conheço as realidades proféticas do fim, quando eu entendo e quando eu vivo, quando eu pratico, quando eu me posiciono à altura do conhecimento revelado. Então, gente, glórias a Deus, porque nós somos o povo que vamos estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Vamos passar esse tempo se dedicando a Apocalipse, para que eu e você estejamos preparados, para que quando Jesus Cristo voltar, nós não sejamos pegos de surpresa. Porque você perceberá, você não saberá quando, o dia, hora, mês, ano, período, mas uma coisa você vai perceber no seu espírito, você que está andando na luz da palavra, que Jesus está voltando e que você precisa se preparar para isso. Então, gente, bem-aventurado é essa pessoa que se satisfaz totalmente em Deus e que por isso é feliz, é plenamente feliz e provido nele. Essa pessoa que lê, essa pessoa que ouve, mas essa pessoa também que retém a palavra profética para viver à altura dela. Então nós temos que estar o quê? Enquadrados na vontade revelada dele para vivermos justamente em vigilância, santificação e perseverança. Enquanto o versículo 3 fala dessa promessa, o versículo 4 fala para quem Apocalipse foi escrito. E eu só tenho isso para te dizer. Apocalipse foi escrito para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o versículo 4 começa: João, às 7 igrejas. E evidentemente que haviam 7 igrejas reais, locais, históricas, no tempo que o apóstolo João endereçou estas revelações apocalípticas. Haviam essas igrejas. Haviam na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, outras igrejas, mas por que João, e a gente já tratou disso, escreve para 7 igrejas, mesmo havendo outras igrejas naquela região da Ásia? Justamente porque o 7 é um sinal simbólico, profético, de completude, de algo perfeitamente completo. Então, quando a Bíblia fala sobre as 7 igrejas, está se referindo àquelas igrejas históricas, locais, que o apóstolo João teve que tratar com cada uma delas, mas também isso fica evidente para nós quando a gente for estudar, ou vai ficar evidente para nós quando nós formos estudar cada uma dessas 7 igrejas. Elas representam, gente, de maneira categórica as realidades das igrejas locais em toda a história da igreja do Senhor Jesus na terra. É algo maravilhoso a gente poder ver que como que essas 7 igrejas, 7 de completude, de algo perfeito, pleno, representa justamente a plenitude, as características de todas as igrejas locais na história da humanidade. Então, Apocalipse foi escrito, primeiramente, para estas 7 igrejas da Ásia. E também, é claro, para todas as igrejas locais existentes na história da igreja do Senhor. Portanto, Apocalipse, mais uma vez, eu quero enfatizar isso, foi escrita para mim e para você. Para toda a igreja do Senhor. Se você é igreja, você pode saber de uma coisa: Jesus quer te revelar Apocalipse. Jesus quer te mostrar as realidades proféticas de Apocalipse, para que você viva à altura de quem você é em Cristo. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, minha gente? Então, qual é o propósito principal de Apocalipse? Olha só, está lá no versículo 7. Antes da gente aqui abordar alguns pontos dos versículos 4 a 8, é importante eu agora frisar para você
pontuar para você com ênfase qual é o propósito principal, porque você sabe que aqui, nesses versículos de 3 a 8, a gente está tratando de uma promessa, de uma saudação do apóstolo João da parte de Deus para as 7 igrejas históricas e, evidentemente, para todas as igrejas na história da Igreja do Senhor na face da terra, portanto, para nós hoje. Mas antes de eu abordar alguns pontos aqui importantes, e a gente dar uma dissecada nesses versículos de 4 a 8, eu preciso mostrar para você que o propósito final, o propósito principal de Apocalipse, gente, é o que o versículo 7 revela. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Qual é o alvo principal de Apocalipse? Mostrar, revelar a volta gloriosa de Jesus Cristo. Tudo, escutem isso, tudo que está revelado em Apocalipse está centrado nisso, a volta gloriosa de Jesus Cristo. Muitas coisas ainda vão acontecer antes desse retorno em glória, mas o ponto principal é a volta do Senhor Jesus Cristo para consumar todas as coisas. Então, quando você entende qual é o propósito central, principal, o alvo maior da revelação apocalíptica, que é justamente revelar a volta em glória de Jesus, a ótica que você lê Apocalipse vai ficando muito mais focada, muito mais clara e muito mais precisa. Tudo que você lê, na verdade, tem esse alvo maior. Jesus voltará em glória. E você percebe que Jesus ensinou isso, que os apóstolos ensinaram isso nas cartas apostólicas, todos eles, e que João também, em Apocalipse, traz a mesmíssima revelação, que a segunda vinda de Jesus vai ser de maneira visível, pública e gloriosa. Então, o fato é que o propósito principal é que em sua segunda vinda, Jesus voltará em glória, de maneira visível, pública e gloriosa, para consumar todas as coisas determinadas por Deus Pai. Em nenhum momento... Gente, é só você ler Mateus 24 e 25. É só você ler Marcos 13 e ler Lucas 19. E você vai ver que todas as vezes que Jesus fala do seu retorno em glória é algo visível, público e glorioso. Mas uma coisa que todos nós concordamos como igreja do Senhor, Jesus voltará. E isso é comum para nós, a gente levanta a mão e dá glória a Deus. Mesmo que em alguns aspectos a gente possa diferenciar em alguns pensamentos, em algumas convicções, mas uma coisa que nós não podemos divergir é isso, que Jesus voltará. Jesus voltará. Gente, Jesus voltará em glória. Isso nós não podemos divergir, porque é um fundamento claro estabelecido na palavra de Deus. Jesus voltará. Nós não podemos divergir que quando Jesus voltar, ele julgará todos os povos e nações. E ele fará novos céus e nova terra. Aqueles que estiverem com ele viverão eternamente na glória nos céus. E aqueles que tiveram todas as oportunidades possíveis para recebê-lo como Senhor e o rejeitaram, viverão eternamente no lugar de angústia permanente, sem retorno e sem volta, debaixo da ira e do juízo de Deus, incluindo Satanás, a besta, o falso profeta e os demônios. Porque a Bíblia fala que desde que Jesus morreu e ressuscitou, o príncipe deste mundo já havia sido julgado. Está lá em João capítulo 16, a partir do versículo 8. O príncipe deste mundo já está julgado. Gente, o diabo já está julgado. Eu vou repetir, o diabo já está julgado. Por quê? O diabo quer impedir de você ter acesso às revelações de Apocalipse.
Porque o diabo quer nos impedir de falar, de ministrar e ensinar sobre Apocalipse. Porque, gente, a declaração profética de Apocalipse é o seguinte: Satanás já está derrotado, Satanás já está subjugado ao poder de Jesus Cristo, Satanás já está debaixo dos pés da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas um dia ele será eternamente aprisionado para nunca mais ter acesso à criação de Deus. Glórias ao Senhor, porque o diabo já está julgado e o dia final Jesus vai justamente falar da pena dele, e a pena dele é uma condenação no lugar de sofrimento eterno, de juízo eterno. Não pensem em vocês que o diabo vai ficar fustigando os incrédulos no inferno com tridente, não. Ele vai ser fustigado com a ira de Deus por toda a eternidade, com ele e os seus demônios. Gente, glórias a Deus. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno todo, quando ele ressuscitou dentre os mortos. E isso tem que ficar muito claro para mim e para você, e esta mensagem é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará em glória. Amém? Você fica feliz por isso, não? Tem que ficar. Então a gente vê agora a dedicatória que João ele faz às 7 igrejas. Olha só que coisa linda, gente, ó. Versículo 4. João, o apóstolo João, que conheceu as revelações apocalípticas da parte de Deus Pai, através da mediação de Jesus e por intermédio de um anjo. João, o apóstolo, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, igrejas locais e históricas. Graça e paz a vós outros. Isso aqui, gente, é uma saudação consoladora. Coloca para mim naquela tela, por favor, Gui, da saudação, da promessa, saudação e propósito. Isso. Então aqui está uma saudação. Olha como que a saudação apostólica da parte de João revela algo maravilhoso. A graça e a paz. Que coisa maravilhosa, gente. É a graça e a paz. Por quê, gente? Porque a paz de Deus, escutem, e a paz com Deus é resultado da graça dele sobre a sua vida. Pegou isso? Por isso que sempre os apóstolos se dirigem às igrejas do Senhor como graça e paz. Em alguns casos tem até misericórdia incluída. Mas o mais importante é você entender que você tem paz com Deus, Deus não é mais o seu inimigo. E você tem a paz de Deus em você, a paz que excede a todo entendimento, porque você recebeu a graça de Deus em Cristo Jesus. Então, graça e paz a vós outros. Olha só agora. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse aí? É Deus Pai. Aqui, diferentemente, quando se refere à pessoa de Jesus Cristo, aqui está se referindo a Deus Pai, que, é claro, fica evidente na estrutura que o apóstolo João ele está estabelecendo aí a respeito da Trindade Santíssima. Ele vai falar que ele está escrevendo da parte de Deus Pai, dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Então, por que ele se refere agora ao Pai como aquele que é, que era e que há de vir? Ou seja, ele está falando assim, Deus Pai age no passado, Deus Pai age no presente e Deus Pai agirá no futuro eterno. Esse é o sentido aqui. O sentido aqui não está falando de vir pessoalmente como Jesus, o Deus Filho, o fez, mas está falando que Deus ele se manifesta de maneira objetiva na história da humanidade, na história das pessoas, seja no passado, no presente, como também no futuro, e inclusive futuro eterno, não havendo nenhum tipo de limitação para ele no tempo e no espaço. Então, quando a Bíblia fala o termo vir, não significa uma vinda pessoal de Deus Pai ao mundo, porque isso Jesus, o Deus Filho, fez.
mas da sua ação soberana, escutem, da sua ação soberana e perfeita através do Filho, que veio ao mundo para cumprir a sua obra redentora. Por isso que João escreve da parte daquele que é o autoexistente, o Senhor da glória que age no presente, que era o Deus eterno, que age de eternidade a eternidade de maneira soberana e perfeita através do Filho, e, evidentemente, aquele que há de vir, que continua agindo no espaço, no tempo, com base na obra redentora de Jesus Cristo. No futuro eterno, o Pai vai continuar agindo sobre as nossas vidas. Depois, João fala que é da parte também dos 7 Espíritos. Será que existem 7 Espíritos diante de Deus, gente? Claro que não. Aqui é mais uma vez uma simbologia profética a respeito da ação completa, dinâmica, perfeita e plena da pessoa do Espírito Santo. Então, quando João ele fala sobre que ele está escrevendo da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus Pai, ele está se referindo justamente à realidade profética a respeito da pessoa e da ação do Espírito Santo de Deus, com base no número 7, que indica a sua completude, perfeição e plenitude em tudo que ele é e faz. Os 7 Espíritos aqui profeticamente apontam para a pessoa, para a terceira pessoa da Trindade Santíssima, Deus Espírito, o Espírito Santo, ou Santo Espírito, como queiram. E esse 7 aqui está se referindo profeticamente à ação plena, completa e perfeita do Espírito Santo de Deus. É da parte do Espírito Santo que essas revelações vieram para mim e para você. Por isso que nós temos a graça e a paz de Deus, porque ela procede de Deus Pai e pela ação completa, perfeita e dinâmica do Espírito Santo para as nossas vidas. Está pegando isso? Mas ele não para por aí. E ele fala, olha só como que isso fica muito claro. E da parte de Jesus Cristo. Então ele fala que é da parte de Deus Pai, aquele que age no tempo, da eternidade passada, presente e do futuro eterno. Ele fala da perfeição da ação do Espírito Santo. Então ele escreve também da parte dos 7 Espíritos, ou seja, do Espírito Santo, que aqui está sendo representado pelo número 7, completo, perfeito, pleno e perfeito. Mais uma vez, eu falei perfeito 2 vezes, né? É perfeito 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Mas agora ele vem e mostra para nós que ele também escreve da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? E isso vai ficar agora muito claro para você, porque vai lá comigo em Isaías 11. Isaías 11, 2. Isaías 11, 2. Você vai entender agora por que o apóstolo João se refere ao Espírito Santo como 7 Espíritos, totalmente associado com a pessoa de Cristo. Por quê? Aqui, olha, Isaías 11, 2 diz assim. Lê também o 1. Vamos lá, Isaías 11, 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui está se referindo ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. E aí agora o versículo 2 vai falar sobre a ação completa, perfeita e plena do Espírito Santo sobre o Messias. Olha só, vamos contar. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quantos, entre aspas, espíritos estavam sobre o Senhor Jesus? 7. Mas é evidente que não tinham 7 espíritos sobre o Senhor. Era a plenitude e a glória, a majestade, a perfeição, a completude de uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo sobre ele, que gerava justamente o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Jesus, ele tinha sobre ele o poder pleno, completo e total e perfeito do Espírito de Deus sobre ele.
Percebeu isso ou não? Então vemos aqui as 7 formas, em Isaías 11, 1 e 2, ou maneiras completas, perfeitas e plenas do Espírito agindo em Cristo Jesus. Por isso, a vida e o ministério de Jesus Cristo foram completos, perfeitos e plenos. E uma vez crendo nele, também a ação do Espírito Santo estará sobre as nossas vidas de maneira completa, plena e perfeita. Percebe isso? Então, o fato é que quando João se refere ao Espírito como 7, ele está se referindo não a pessoas, não a multiplicidade de pessoas, mas na multiplicidade completa, perfeita e plena da ação do Espírito Santo, que estava sobre Jesus e está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, lá em Apocalipse 1, versículo 5, ele vai falar agora e da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo, gente? Primeiro, Jesus Cristo, ele é Jeová, o Salvador. Jesus, Jeová, a salvação. Cristo, o libertador, o ungido, que foi separado para libertar o seu povo. Então ele fala, eu escrevo da parte do Salvador que te libertou, que te resgatou, que te comprou para o Pai. E ele vai falar agora quem é esse Jeová Salvador. É a fiel testemunha. Ou seja, Jesus proclamou, ensinou e viveu fielmente tudo que da parte do Pai foi estabelecido. Por isso que Jesus foi a fiel testemunha, que ele ensinou, ele viveu fielmente tudo que da parte do Pai foi estabelecido para ele. Inclusive, sendo obediente até a morte de cruz, como Filipenses 2,8 nos revela, para nos substituir, trazendo para os que creem perfeita redenção. Por isso que ele escreve da parte de Jesus a fiel testemunha. Jesus é fiel. Jesus veio trazer uma clara mensagem, uma clara revelação do Pai para as nossas vidas. Mas também, olha só, da parte de Jesus, o primogênito dos mortos. Ou seja, o sentido aqui, gente, é de ter sido o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, com o propósito de conceder vida eterna para todos os que creem, ressuscitando espiritualmente no novo nascimento e fisicamente na sua vinda. E olha só que coisa linda, ele também é o soberano dos reis da terra. Jesus Cristo é o rei dos reis. Não tem autoridade nenhuma superior a ele, gente. Tudo e todos estão debaixo do seu controle soberano. Eu quero te dizer que esse é o Senhor da igreja. Esse é o teu Senhor. Ele é o soberano dos reis da terra. Olha só ainda, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Por que Jesus te libertou dos seus pecados? Porque Jesus proveu eterna redenção para você, porque ele resolveu te amar. É isso que João está falando aqui para nós. Versículo 6, o Senhor não só nos proveu redenção, libertação dos nossos pecados. Ele também nos constituiu reis, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Gente, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Deus, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Nós podemos reinar em vida, mas chegará um dia que nós vamos reinar com Jesus em glória e em poder por toda a eternidade, mas nós podemos exercer essa autoridade e esse sacerdócio em vida. E a Bíblia mostra para nós que o Senhor, ele não só te salvou para te libertar dos pecados ou das consequências dos pecados, ele te salvou para te colocar numa posição de autoridade e de acesso completo ao Pai. Você é rei para exercer autoridade e sacerdote para acessar ao trono da graça de Deus, ou o trono da graça de Deus. Você está junto ainda comigo? E aí João vem, no versículo 6 ainda fala, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu só posso dizer amém a isso. Aleluias. Glórias a Deus. Então, gente, a Bíblia fala no versículo 7, no final do versículo 7, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Em que sentido?
aqueles que não se converterão a Cristo Jesus até a sua volta vão se lamentar, porque eles vão estar debaixo de juízo. Eu e você vamos celebrar as bodas do Cordeiro. Eu e você vamos entrar na alegria eterna. Por quê? Porque a gente creu em vida em Jesus Cristo. Isso desperta você para a vigilância ou não? E finalmente, ele vai agora expandir, e é assim que eu concluo, as revelações sobre Jesus Cristo. Além dele ter falado que ele é fiel, testemunha, a gente viu por quê. O primogênito dos mortos, a gente viu também. E ele é o soberano dos reis da terra, ele é o Senhor sobre tudo e todos. Ele então conclui o versículo 8 falando: agora o próprio Senhor Jesus, através de João, eu sou o Alfa e o Ômega. Aquele, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Diferentemente da descrição no original, lá no versículo 4, que se refere à pessoa de Deus Pai, aqui está se referindo à pessoa do Deus Filho, que começa uma obra e termina, que principia um plano do Pai e vai consumar esse plano. Ele é ainda o Senhor Deus. Jesus Cristo é o Senhor Deus. Jesus Cristo é o Senhor Deus. Jesus Cristo é o Senhor Deus. O Deus que também como Pai é, o Deus que como Pai e o Espírito Santo também era, mas também o Deus que há de vir. Agora sim, Jesus executará o plano do Pai, porque ele virá pessoalmente para julgar todas as nações e para conduzir todos os que são dele para a glória eterna. Você não está mais debaixo de condenação. Se você está em Cristo, naquele dia o julgamento vai ser diferente, como nós vamos ver claramente em Apocalipse. Os que são de Cristo serão julgados segundo a sua fidelidade e receberão uma recompensa na medida, na proporção da sua fidelidade. Mas os ímpios serão julgados para receberem uma pena definitiva e total do juiz de toda a terra, do Senhor dos senhores, do soberano dos reis da terra, aquele que é o Alfa, o Ômega, o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele virá para julgar todas as nações. Jesus é o Todo-Poderoso. E aqui estão estabelecidas do versículo 3 ao 8 a promessa de Deus, a saudação consoladora do apóstolo João, inclusive mostrando da parte de quem que ele estava dando essa saudação àquelas 7 igrejas que representam toda a igreja da história na face da terra, a igreja do Senhor, né? E também o propósito de Apocalipse. E a gente então concluiu mostrando para vocês a revelação gloriosa de quem é o Pai, quem é o Espírito Santo e quem é o Filho. E por isso, você vai continuar nesse teu propósito de estar aqui e recebendo as revelações de Apocalipse. No nosso próximo encontro, que a gente vai estar ministrando sobre Apocalipse, a gente vai, a partir do versículo 9, gente, mostrar a glória do Senhor Jesus Cristo revelada para João. O que é isso? O diabo não quer, mas glórias a Deus que quem manda na sua vida não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo. Você vai estar aqui crescendo nessa revelação e o pessoal que está conosco pela internet também. Vamos ficar de pé?